Entre o silêncio dos corredores do hospital, Gabriela, uma enfermeira de alma gentil e mãos que nunca descansam, começa a receber bilhetes românticos e anônimos, palavras doces, escritas com delicadeza, que parecem conhecer seus medos, seus sonhos e até o jeito que ela sorri quando está cansada. O que Gabriela não imagina é que por trás daquela caligrafia elegante está Fabiano, o homem mais respeitado e mais inacessível do hospital. Uma história de amor escrita em silêncio, mas sentida em cada batida do coração. E se o coração der uma acelerada no meio da história, calma, é só o amor testando os batimentos. Ainda na madrugada chuvosa no Rio de Janeiro, o barulho das ambulâncias parecia conversar com o coração cansado de Gabriela. A enfermeira caminhava pelos corredores do Hospital Santa Clara, com o passo leve de quem já se acostumou a andar entre dores e esperanças. Ela ajeitou o crachá no peito, prendeu uma mecha rebelde de cabelo e suspirou, olhando para a chuva que descia em filetes finos pela janela. A cidade dormia, mas o hospital respirava. Era um organismo vivo, feito de sons e sussurros, e Gabriela fazia parte desse corpo, como o batimento que mantém o ritmo. Pegou o prontuário de um paciente e sorriu ao ver uma anotação antiga de uma colega. Lembrar de trocar o curativo com delicadeza. Ele tem medo de agulha, mas não confessa. Riu sozinha. Todo mundo tem medo de alguma coisa, pensou. Uns de agulha, outros de sentir. O café da máquina tinha gosto de insistência, mas era o único companheiro confiável da madrugada. Enquanto esperava o copo encher, Gabriela pensava em como a chuva fazia tudo parecer mais lento, até o coração. Foi então que viu o papel dobrado ao lado da cafeteira, cuidadosamente colocado, como quem deixa um segredo à vista de propósito. A letra era firme, elegante, escrita em caneta azul. Seu cuidado faz o hospital respirar melhor. Ela olhou ao redor, meio desconfiada, meio lisonjeada. Nenhum movimento suspeito, apenas o som das goteiras e um enfermeiro sonolento cochilando na recepção. Guardou o papel no bolso, tentando não sorrir, mas o sorriso veio mesmo assim. O bilhete tinha um perfume leve de hospital limpo, misturado a algo impossível de identificar. Talvez curiosidade. Gabriela voltou ao trabalho com um brilho novo no olhar. Entre trocas de curativos e doses de medicação, pensava no misterioso autor. Talvez fosse uma brincadeira, talvez um erro. Ou talvez alguém tivesse realmente notado o jeito cuidadoso com que ela falava com os pacientes. E isso, de repente, parecia mais perigoso do que uma madrugada inteira de emergências. Quando passou pela janela do corredor e viu o reflexo de si mesma, percebeu algo curioso. Havia cor em seu rosto, mesmo sob a luz fria. Era como se o bilhete tivesse acendido uma parte que andava apagada. Riu de leve, ajeitando a blusa. Ah, Gabriela, cuidado. Daqui a pouco você se apaixona por um pedaço de papel. Continuou andando e o som dos passos ecoou em ritmo de música baixa, quase um compasso de esperança. Na enfermaria, um paciente idoso ressonava de leve. Outro murmurava sonhos. Ela ajeitou o lençol, verificou o soro e, sem querer, passou a assoviar baixinho uma canção antiga que ouvia nas rádios quando ainda acreditava que o amor era simples. De volta à copa, o bilhete ainda estava lá. Ou talvez fosse outro. O papel parecia novo e a letra a mesma. Alguns corações cansados só precisam ser lembrados de que ainda sabem amar. Sentiu um arrepio leve, não de medo, mas de reconhecimento. Quem quer que fosse, conhecia exatamente a medida do seu silêncio. A chuva aumentou, batendo nas janelas como aplauso. Gabriela guardou o novo bilhete na agenda, entre as páginas de anotações de plantão. O som da tempestade preenchia o corredor e ela teve a impressão de ouvir passos lentos se afastando. Talvez fosse só o vento, ou talvez alguém realmente estivesse por perto. Encostou-se à parede, respirou fundo e pensou no que sentia. Não era susto, era algo mais curioso, quase elétrico, como se uma parte dela esperasse ser descoberta há muito tempo. Lá fora, o trovão riscou o céu, e o reflexo da luz atravessou a janela,
iluminando por um segundo o chão molhado do hospital. Gabriela ajeitou o jaleco e sorriu para o vazio, tentando disfarçar a leveza que invadia o peito. Aquilo podia ser um erro, um acaso, uma simples brincadeira. Mas o olhar dela, ainda que cansado, já não era o mesmo de antes. Ela achava que era só um bilhete, mas estava prestes a descobrir que alguém já vinha escrevendo a história dela há muito tempo. Na manhã seguinte, o sol batia preguiçoso nas janelas do hospital. O cheiro de café fresco e desinfetante se misturava no ar, uma combinação que, de algum modo, já fazia parte da rotina de Gabriela. Ela caminhava devagar, equilibrando uma pilha de prontuários com uma mão e uma xícara de café na outra, como uma equilibrista num espetáculo sem plateia. O bilhete da madrugada anterior não saía da cabeça. Aquela caligrafia bonita, as palavras medidas, o jeito de quem conhecia a alma de quem escrevia. E agora, enquanto o hospital ganhava vida de novo, Gabriela tentava fingir que não esperava encontrar outro. Tentava, sem sucesso. Toda vez que passava perto da cafeteira, o olhar dela escapava, curioso, como se os olhos tivessem vontade própria. Sentou-se no refeitório, o café fumegando na caneca, o pão dormido de sempre e o noticiário sussurrando promessas de calor e caos no trânsito. O corpo cansado pedia descanso, mas a mente, essa estava em outra estação. Será que foi mesmo para mim? Pensava. Ou será que alguém errou de Gabriela? Riu baixinho. Era o tipo de mistério que nenhuma planilha de plantão resolveria. Quando se levantou para devolver a caneca, viu um pedaço de papel dobrado sobre a bandeja. O coração, sem pedir licença, acelerou. Olhou em volta. 3 colegas conversando sobre novelas, um médico novo tentando parecer menos perdido. E só. Abriu o papel com cuidado. Há pessoas que transformam o que é rotina em milagre. Obrigado por isso. O riso dela escapou, tímido e bonito. O bilhete parecia sorrir junto. Sentiu um calor subir pelas bochechas e disfarçou bebendo o resto do café frio. Ai, meu Deus, vou acabar achando que isso é coisa séria, murmurou, com aquele tom de quem brinca para não admitir que está tocada. Do outro lado do vidro, no corredor iluminado, Fabiano Teixeira observava sem pressa. Tinha acabado de sair de uma reunião e carregava uma pasta sob o braço. Diretor administrativo, mas com olhos de quem ainda enxerga o hospital como um campo de histórias, não apenas de relatórios. Viu quando ela riu sozinha, o jeito de ajeitar o jaleco, o olhar leve. E aquele sorriso tinha mais vida do que qualquer discurso sobre gestão. Fabiano conhecia bem a sensação de guardar palavras que não podiam ser ditas. Já tinha aprendido que, às vezes, o silêncio escreve melhor do que a boca. E naquela manhã, o bilhete que deixara sobre a bandeja parecia ecoar mais alto do que ele esperava. Gabriela, por sua vez, seguiu o turno tentando parecer distraída, mas o pensamento estava ali, brincando com ela a cada esquina. A ideia de um admirador secreto despertava algo entre curiosidade e perigo, o tipo de emoção que não se sente todo dia. Passou pelo espelho do corredor e riu de si mesma. Tá vendo, Gabriela? Agora você sorri até pro vidro. O elevador abriu com aquele chiado de sempre, e Fabiano saiu de dentro, distraído com papéis na mão. O choque foi inevitável. Os dois esbarraram. O café quase caiu, mas ele foi rápido. Segurou a mão dela firme antes que a xícara escorregasse. O toque durou o tempo exato entre o susto e o sorriso. Desculpe, disse ele com voz baixa, o olhar preso no dela. Acontece, respondeu tentando disfarçar o rubor, mas o toque ficou gravado nela como um segredo que o corpo não quis esquecer. Ele seguiu pelo corredor, e ela ficou parada observando o passo firme, o corte do terno impecável, o ar de quem está sempre um segundo à frente de tudo. Só quando percebeu que ainda segurava a xícara é que respirou fundo e voltou à realidade. Mais tarde, no posto de enfermagem, Gabriela abriu a agenda para anotar os novos horários. Entre as folhas, outro bilhete caiu. O coração dela deu um pulo tão claro
que até o relógio pareceu atrasar por respeito. Seu sorriso é a pausa que o hospital precisa. Olhou em volta, o olhar dançando entre os colegas. Nenhum sinal, mas lá no final do corredor, Fabiano passou devagar, com a pasta nas mãos e aquele ar de quem carrega segredos sem pressa. Gabriela dobrou o bilhete e o guardou no bolso, tentando esconder o sorriso. O perfume do café, o barulho distante de passos e a lembrança do toque ainda moravam no ar. A manhã seguia como qualquer outra, mas o coração dela, esse já batia em outro ritmo. Ela acreditava que era só mais um bilhete, uma brincadeira de corredor. Mas quem observava de longe já tinha planos, e nenhum deles era um simples passatempo de corredor. 2 dias depois, o movimento no hospital voltou ao ritmo habitual. As macas iam e vinham como ondas de um mar que nunca dormia, e o som dos passos apressados se misturava ao bip constante dos monitores. Gabriela caminhava pelo corredor principal com a prancheta encostada ao peito, tentando equilibrar a lista de medicações e o humor. A cada plantão, descobria um novo tipo de cansaço e um novo jeito de rir dele. O sol entrava pelas janelas altas, refletindo nos vidros e fazendo o hospital parecer menos severo. Gabriela, de jaleco levemente amarrotado, exalava uma elegância natural que nem o turno dobrado conseguia esconder. Era o tipo de presença que iluminava sem pedir licença. Ao passar pelo posto de enfermagem, cumprimentou colegas, pegou um café e, sem perceber, prendeu o olhar no vidro do corredor. Do outro lado, Fabiano caminhava lendo relatórios. O terno cinza claro contrastava com o branco dos jalecos e, mesmo em meio à correria, ele tinha aquele jeito calmo de quem domina o caos. O porte firme, o olhar atento, o sorriso contido, tudo nele parecia organizado demais, até que o olhar se cruzou com o dela. Foi rápido, mas suficiente para desmontar qualquer ensaio de indiferença. Gabriela desviou o rosto, disfarçando com um gole de café, como quem tenta esconder que o coração acabou de tropeçar. O calor que subiu pelo pescoço denunciou o efeito daquele olhar. Fabiano, por sua vez, fingiu continuar lendo, mas não enxergava mais uma linha. A mente dele se dividia entre o relatório e o brilho curioso nos olhos dela. Era como se o hospital inteiro tivesse ficado em câmera lenta. Ele percebeu que sorria e não lembrava da última vez que isso aconteceu sem motivo lógico. Gabriela caminhou até o final do corredor, tentando convencer a si mesma de que o encontro de olhares não significava nada. Foi só coincidência, pensou, mas o sorriso teimoso no canto da boca entregava que ela não acreditava nisso. Passou pela máquina de café e soltou uma risada sozinha, lembrando de uma frase antiga de Dona Maria. Coração quieto é igual café esquecido, uma hora transborda. O resto da manhã seguiu entre prontuários e chamados, mas os pensamentos dela tinham o endereço certo. Vez ou outra, o reflexo de um vidro mostrava Fabiano passando ao fundo, e o coração reagia como se fosse a primeira vez. Era curioso como o corpo sempre sabia antes da razão. Mais tarde, ao organizar as bandejas do posto, Gabriela se abaixou para pegar uma caixa de luvas. Quando levantou, deu de cara com ele, perto demais. O perfume discreto de colônia e papel limpo misturou-se ao cheiro de álcool e sabão. "Está tudo certo com o novo sistema de fichas?" perguntou Fabiano, a voz baixa e firme. "Está sim. Só demora um pouco para acostumar", respondeu, tentando manter o tom profissional, mas os olhos não ajudavam. Ele assentiu, mas demorou 1 segundo a mais do que o necessário antes de se afastar. Aquele olhar tinha algo de estudo e de desafio, como se quisesse entender onde terminava a enfermeira e começava a mulher que ele não conseguia parar de observar. Gabriela respirou fundo, apoiou a mão no balcão e riu de si mesma. "Pronto, agora vai começar a achar que está num capítulo de novela", murmurou baixinho, divertida. O resto do dia passou como quem anda em terreno novo, com atenção e curiosidade. O hospital, mesmo igual, parecia outro. Até o som do elevador, antes irritante, agora tinha ritmo de expectativa.
e quando Fabiano cruzava o corredor, ela fingia estar ocupada, mas o corpo traía a intenção. No final do turno, Gabriela recolheu os prontuários e percebeu que ele ainda estava lá no mesmo corredor, revisando papéis com calma demais para ser coincidência. O olhar dos dois se encontrou outra vez. Desta vez, não houve disfarce. Nenhum sorriso, nenhuma palavra. Apenas o silêncio cheio de promessas que os dois entenderam sem precisar traduzir. Ela se virou, caminhando na direção oposta, o coração acelerado, tentando parecer inabalável. Mas o passo denunciava o contrário. Ela fingiu não notar, mas aquele olhar já tinha decidido o que faria com o destino dos dois. Na noite seguinte, o temporal chegou sem aviso. A chuva caiu com força contra os vidros do hospital, e o vento fazia as janelas tremerem como se quisesse entrar. O corredor cheirava a desinfetante e eletricidade, e Gabriela sentia o ar mais pesado, denso, como se a tempestade lá fora tivesse invadido também o peito dela. Carregava uma bandeja com curativos e frascos quando as luzes piscavam, ameaçando apagar. O gerador demorou a reagir. Um estalo, um chiado, e o hospital mergulhou em penumbra. A luz de emergência acendeu em tom alaranjado, deixando sombras dançando pelas paredes. Gabriela suspirou, o coração acelerando mais pelo susto do que pelo escuro. Tentou manter o humor. Ótimo, justo agora que eu ia tomar café, murmurou, rindo baixo. Fabiano apareceu na porta da sala de curativos, o rosto meio iluminado, o terno escuro contrastando com o brilho da lâmpada de emergência. Está tudo bem aqui? Perguntou, a voz calma, mas com aquele tom grave que parecia sempre saber o que fazer. Tudo certo, só o coração que pulou uma batida. Respondeu com um sorriso rápido, tentando disfarçar o nervosismo. Ele entrou, fechando a porta para proteger do vento que soprava pelos corredores. O som da chuva era forte, batendo no telhado como tambor. Por um instante, o silêncio se instalou e o mundo se resumiu àquela sala, às sombras e ao som do temporal. Gabriela ajeitou uma bandeja, procurando o que fazer para evitar encarar aquele olhar. Mas o movimento dele era sutil demais para ignorar. Fabiano se aproximou para ajudá-la a recolher uma caixa que quase caiu. Quando as mãos se encontraram, o toque foi breve, mas suficiente para parar o tempo. O calor da pele dele contrastou com o frio do metal da bancada. Ela tentou se afastar, mas ficou presa no instante, e na própria confusão que aquele toque despertava. Ele também não recuou de imediato. O olhar dos dois se prendeu, firme, silencioso. A luz piscou outra vez, e o rosto dele ficou metade em sombra, metade em brilho. Era um contraste perigoso, como se o escuro fizesse questão de destacar o que o dia tentava esconder. Gabriela respirou fundo, buscando equilíbrio. É só eletricidade estática, pensou sem muita convicção. O gerador deve voltar logo, disse Fabiano, mas sem tirar os olhos dela. Tomara, respondeu, tentando soar tranquila, mas a voz saiu mais baixa do que esperava. O vento batia forte nas janelas, e o som da tempestade parecia acompanhar a tensão entre eles. Ela ajeitou o jaleco, e o gesto atraiu o olhar dele de um jeito que não precisou de palavras. Havia algo naquele ar, uma mistura de medo e curiosidade, desejo e contenção. Gabriela deu um passo para o lado, tropeçando de leve na bandeja, e ele, rápido, a segurou pelo braço. O toque foi firme, o suficiente para trazê-la de volta ao equilíbrio e tirar qualquer fôlego que restava. Por um segundo, os rostos ficaram perto demais. A respiração dos dois se misturou, o ar cheirando a chuva e a algo novo, indefinido. Ela riu, nervosa. Se continuar me salvando assim, vai acabar virando hábito. Acho que posso lidar com isso, respondeu, o tom baixo e quase um sorriso. O silêncio seguinte não era constrangido. Era cheio de expectativa. A chuva lá fora batia mais forte, como se acompanhasse o compasso dos dois corações, tentando disfarçar o que já era evidente. Gabriela desviou o olhar, mas o corpo ainda lembrava o toque.
Sentiu o perfume discreto dele se misturar ao cheiro de álcool e papel e percebeu que a distância entre os dois já não existia tanto quanto antes. A luz piscou mais uma vez e ela achou que o gerador finalmente voltaria. Mas a claridade morreu de novo, deixando apenas o brilho fraco da emergência e o som do trovão. Ele deu meio passo para trás, como quem luta contra a própria vontade, e ela aproveitou o espaço para respirar fundo, tentando reorganizar os pensamentos. O coração, no entanto, não colaborava. O rádio interno soltou um ruído, voltando à vida. O sistema se restabelecia, e o som dos monitores nos corredores anunciou que o hospital voltava ao normal. Gabriela soltou um riso contido. Viu? Nem tudo apaga para sempre. Ele respondeu com um olhar demorado, quase uma confissão silenciosa. Depois se virou abrindo a porta com calma. Ainda bem, disse antes de sair. Gabriela ficou sozinha na sala, encostada na bancada, sentindo a pele ainda quente onde ele a havia segurado. A chuva diminuía, mas o coração dela ainda parecia preso no meio da tempestade. Ela acreditava que o apagão passaria em minutos, mas não fazia ideia da luz que estava prestes a acender dentro dela. Na manhã seguinte, o hospital despertava entre o barulho da chuva. O som das gotas caindo no vidro das janelas parecia um metrônomo preguiçoso, marcando o ritmo lento da cidade. Gabriela ajeitava os prontuários na bandeja de metal e um sorriso discreto que insistia em aparecer, como se o corpo inteiro ainda lembrasse da tensão da noite anterior. O corredor da diretoria estava mais silencioso que o resto do hospital. Fabiano caminhava à frente, o terno impecável, as mangas da camisa dobradas de um jeito que deixava escapar uma informalidade calculada. Gabriela o observava de longe, admirando o foco com que ele falava com a equipe técnica. Tinha algo nele que chamava a atenção, não apenas pela postura, mas pela calma que parecia desafiar o caos à volta. O novo sistema de triagem precisa rodar ainda hoje, disse ele a um funcionário. O tom era firme, mas sem arrogância, e quando passou por Gabriela, o olhar demorou um segundo a mais do que a etiqueta permitiria. Não foi um flerte aberto, mas a tensão no ar era perceptível o bastante para ela prender o ar antes de continuar andando. Na sala de reuniões, o som da chuva abafava as conversas. Bianca Moura chegou sem pressa, equilibrando uma pasta vermelha e um salto alto que anunciava a presença antes mesmo de qualquer palavra. Radiologista experiente, era conhecida por dominar o ambiente com uma elegância fria. Cumprimentou Fabiano com um sorriso leve, daqueles que sempre escondem algo. Bom dia, diretor. A tempestade resolveu testar nossa paciência hoje, disse ela, deixando a frase pairar no ar como quem joga uma isca. Parece que sim, respondeu ele, distraído com os relatórios. Gabriela entrou logo depois, trazendo uma bandeja de café e alguns papéis que precisava entregar. Quando colocou a bandeja sobre a mesa, Bianca levantou o olhar, observando-a com curiosidade estudada. Ah, você deve ser a enfermeira que todos comentam, não é? Perguntou, o tom doce demais, para ser sincero. Gabriela sorriu, natural. Comentam? Espero que seja coisa boa. Sempre é, respondeu Bianca, ainda sorrindo, mas o olhar já media a distância entre elas como quem calcula o campo de batalha. O clima na sala ficou sutilmente diferente. Fabiano agradeceu os papéis e desviou o foco, tentando manter o ambiente leve. Mas Bianca percebeu o breve desconforto dele ao ver Gabriela, e isso bastou. Uma mulher inteligente reconhece um segredo no olhar de outra, e Bianca entendeu que havia algo ali, algo ainda não dito. Enquanto Gabriela se afastava, Bianca se inclinou levemente para Fabiano, o tom de voz baixo, íntimo. É impressionante como ela parece estar em todos os lugares, ele respondeu sem levantar a cabeça. Gabriela é eficiente. Ah, claro. Bianca riu baixinho, mexendo no cabelo. Eficiência é sempre admirável. A conversa terminou ali, mas a semente estava plantada. Bianca não precisava de mais nada além da suspeita. O olhar curioso dela seguiu Gabriela pelo reflexo do vidro, observando o jeito com que ela saía da sala, profissional,
mas com a leveza de quem não imagina estar sendo medida. No corredor, Gabriela respirou fundo, sem entender o peso repentino no ar. Tentou rir da própria tensão. Deve ser o café fraco, pensou. Ajeitou o jaleco e seguiu seu caminho, sem perceber que, atrás do vidro, Bianca ainda a observava. Fabiano continuou a reunião, mas o pensamento dele escapava vez ou outra, lembrando do toque da noite anterior, do olhar preso no escuro. Por mais que tentasse, era impossível não associar Gabriela à luz da sala de curativos e a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Bianca, ao perceber o olhar distraído dele, sorriu sozinha. Sabia reconhecer um homem dividido entre o dever e o desejo. E era nisso que ela era especialista, encontrar brechas e transformá-las em oportunidades. Quando a reunião acabou, Gabriela passava novamente pelo corredor. Bianca se aproximou, aparentemente cordial. Se precisar de ajuda com relatórios, posso te orientar. Fabiano exige perfeição em tudo, disse, o sorriso doce ainda no rosto, mas o tom levemente envenenado. Obrigada, doutora. Eu me viro bem, respondeu Gabriela, simpática, sem perceber o veneno disfarçado no elogio. Bianca sentiu o olhar firme. Claro que se vira. Mulheres como você sempre dão um jeito. E seguiu andando, deixando atrás de si o perfume caro e o som firme do salto no piso. Gabriela ficou parada por um segundo, tentando decifrar o comentário, mas decidiu deixar para lá. Havia pacientes esperando, e a chuva apertava de novo, batendo nas janelas como quem quer avisar de algo. Enquanto ela se afastava, Fabiano saiu da sala e observou a cena de longe. Bianca notou e sorriu de canto, satisfeita. Gabriela não percebeu o olhar que a seguia, e aquele sorriso guardava uma armadilha pronta para ser aberta. 2 dias depois, os boatos já corriam pelos corredores. As palavras sussurradas viajavam mais rápido que o som das ambulâncias. E o hospital, sempre cheio de vida e histórias, agora respirava uma curiosidade disfarçada de rotina. Gabriela percebia os olhares de canto, os cochichos entre uma troca de turno e outra, mas fingia não se importar. Estava acostumada a conviver com o barulho. O problema era o silêncio que se formava quando ela passava. A chuva fina do lado de fora dava o tom da manhã, cinza, lenta, com cheiro de café requentado e rumor mal contado. Sentada na sala de descanso, Gabriela olhava o relógio, e o ponteiro parecia zombar dela. O plantão ainda tinha horas para acabar, mas o cansaço emocional já pesava mais que a madrugada inteira. O primeiro bilhete reapareceu na mente como uma lembrança doce que agora doía. Desde que Bianca começara a circular mais pelos corredores da diretoria, o clima tinha mudado. Frases soltas, olhares carregados, comentários ditos como quem não quer dizer nada. O tipo de veneno que se espalha sem deixar marcas. Dizem que o diretor anda atencioso com certas enfermeiras. Cochichou uma funcionária no corredor, achando que Gabriela não ouviria. Ela ouviu. Fingiu um sorriso leve, desses que servem para proteger o orgulho, e seguiu andando com a prancheta firme nas mãos. No refeitório, o cheiro de comida morna e conversa sussurrada a fez querer desaparecer. Pegou um copo d'água e sentou no canto, tentando ignorar a tensão que pairava. Fabiano entrou pouco depois, acompanhado de 2 coordenadores. O olhar dos 2 se cruzou rapidamente, mas dessa vez o dele não trazia o mesmo brilho. Trazia preocupação. Ele sabia que havia algo errado, mas ainda não entendia o quanto. Gabriela, chamou, baixando o tom. Podemos conversar depois do turno? Ela assentiu, mas a resposta saiu seca. Claro, diretor. A formalidade pesou mais do que qualquer silêncio. Fabiano entendeu o recado e se afastou, mantendo o profissionalismo, embora o olhar denunciasse tudo o que queria dizer. No fundo da sala, Bianca observava a cena de longe com o mesmo sorriso discreto que já se tornara perigoso. Falava baixo com uma colega, mas o olhar estava fixo em Gabriela. Uma pena, né? Tanta competência para se perder no encantamento. Gabriela terminou o copo d'água
e saiu antes que a voz de Bianca ecoasse mais alto. No corredor, respirou fundo, tentando recobrar o equilíbrio. Não vai se deixar abalar, repetia mentalmente. Você sabe quem é. De volta à enfermaria, abriu o armário para pegar um curativo e viu um papel dobrado entre as pranchetas. Por um instante, o coração acelerou. O mesmo tipo de dobra, a mesma caligrafia cuidadosa, o mesmo perfume leve. Algumas coisas não precisam ser ditas para serem sentidas. Ela segurou o bilhete por um tempo, olhando aquelas palavras que, até pouco tempo atrás, acendiam o dia. Agora, pareciam um eco de algo que estava sendo roubado dela. O medo de estar sendo ridicularizada, ainda que injusto, começou a crescer como uma sombra. Gabriela olhou para a janela. A chuva engrossava, escorrendo como se o céu resolvesse chorar por ela. Sorriu de canto, triste, e falou baixo sozinha. Até o tempo resolveu me imitar hoje. Dobrou o papel de novo, pensou em guardar, mas parou. O olhar firme, o queixo erguido. Não vai dar esse poder para ninguém. Rasgou o bilhete em pedaços pequenos e jogou no lixo. O som do papel se desfazendo foi seco, quase simbólico. Um barulho pequeno, mas com peso de decisão. No corredor, Fabiano passou e a viu de longe, o gesto firme e o olhar determinado. Não sabia o que ela havia rasgado, mas entendeu que algo dentro dela tinha mudado. Quis se aproximar, explicar, contar que as palavras eram dele, mas havia algo no rosto dela que dizia: agora não. Ela saiu sem olhar para trás e o perfume do café recém-passado ficou como trilha do que acabou. Na sala da diretoria, Bianca olhava pela janela, o telefone na mão e um sorriso satisfeito nos lábios. A tempestade que ela havia semeado agora dava frutos e ela sabia esperar. Na sala de descanso, Gabriela ficou sozinha, encostada na parede, o coração batendo mais rápido do que deveria. Havia dor, sim, mas não havia desespero. Sabia que não era frágil, só humana. E mesmo ferida, ainda tinha um tipo de força que o tempo não levava. Respirou fundo e pensou alto. Às vezes o coração precisa de silêncio para lembrar quem ele é. Fechou os olhos por um instante. Do lado de fora, o som da chuva diminuía, como se o mundo também precisasse de pausa. Ela acreditava que estava se protegendo, mas o que viria a seguir colocaria o coração dela em campo aberto outra vez. Na manhã de sábado, o hospital amanheceu mais silencioso que o normal. O sol tentava atravessar as nuvens e o jardim interno ainda guardava o cheiro da chuva da madrugada. As folhas brilhavam sob o orvalho e o ar parecia mais leve, como se o lugar inteiro respirasse devagar depois de uma semana de tempestades. Gabriela caminhava devagar, o jaleco aberto, o cabelo preso de forma displicente e o olhar cansado, mas firme. Os dias anteriores tinham deixado marcas sutis, não na pele, mas no jeito de respirar. Ainda pensava nos bilhetes, nos olhares e nas dúvidas que vinham com eles. Tentava se convencer de que estava tudo resolvido, de que havia feito o certo ao se afastar. Só que o coração, teimoso, parecia ter outra opinião. Dona Maria estava sentada no banco perto das roseiras, ajeitando o lenço colorido no pescoço e observando os pássaros que disputavam migalhas no chão. O sorriso dela era tranquilo, daquele tipo que só vem com o tempo e as perdas certas. Quando viu Gabriela, levantou uma sobrancelha com o ar de quem já sabia mais do que devia. Bom dia, minha filha. Tá andando com cara de quem brigou com o mundo e ainda perdeu a discussão, disse, rindo baixinho. Gabriela sentou ao lado dela e soltou um suspiro. Não briguei com o mundo, só com a cabeça, e tô perdendo feio. Ah, isso é normal. A cabeça da gente adora bancar a dona da razão, mas o coração... Dona Maria pausou, olhando o céu. O coração é bicho teimoso. Quando decide sentir, nem o juízo segura. Gabriela riu, mas o riso veio com um nó na garganta. Às vezes, eu acho que o coração devia ter manual de instruções. Ter, ele até tem, respondeu Dona Maria. Só que a gente perde logo nas primeiras páginas.
O silêncio entre as duas foi confortável. O som das folhas e o canto dos pássaros preenchiam o espaço e, por alguns minutos, Gabriela deixou a mente descansar. Dona Maria a observava com aquele olhar de quem enxerga além do que se mostra. «Me diz o que é que está pesando aí dentro?» perguntou suave. Gabriela demorou para responder. «Acho que me deixei levar por algo que não era para mim.» «E quem te disse que não era?» rebateu a senhora sem hesitar. «Só porque doeu não quer dizer que estava errado. Às vezes, a dor é só o corpo reclamando do quanto a gente se segurou.» Gabriela abaixou a cabeça, pensativa. «As pessoas falam, Dona Maria, e eu não quero ser motivo de fofoca. Minha filha, se a gente for viver para calar a boca dos outros, vai morrer muda», disse rindo. «O povo fala até do vento, imagina do amor.» Gabriela sorriu e o rosto dela pareceu mais leve. O humor de Dona Maria sempre vinha na hora certa, como um remédio que não precisava de bula. «Sabe o que eu aprendi nesses anos todos aqui dentro?» continuou ela. «Que tem gente que cura corpo e tem gente que cura alma. E você, Gabriela, nasceu para curar dos dois jeitos.» «E quem é que cuida de quem cura?» perguntou Gabriela, meio rindo, meio séria. «O amor, minha filha. Quando é de verdade, ele cuida direitinho. Só que o amor também gosta de prova. Gosta de ver se a gente tem coragem de sentir mesmo quando o chão balança.» O vento soprou mais forte, levantando uma pétala que pousou no colo de Gabriela. Ela pegou a flor e girou entre os dedos, distraída. «Às vezes, eu acho que não tenho coragem o bastante.» «Então tá precisando de um empurrãozinho», disse Dona Maria piscando. «E não me venha com essa história de se proteger. Coração que se protege demais acaba dormindo de dia e acordando à noite para pensar no que podia ter vivido.» Gabriela riu dessa vez de verdade. A senhora devia dar palestra sobre isso. «Eu? Palestra?» Dona Maria fez um gesto largo, fingindo espanto. «Minha filha, eu só falo o que vivi. E olha, quem já amou errado sabe bem quando o certo aparece.» O sol finalmente rompeu as nuvens e um feixe de luz caiu sobre o jardim, iluminando o rosto das duas. Gabriela ficou quieta, observando o brilho nas pétalas e sentindo um aperto doce no peito. «Obrigada, Dona Maria.» A voz dela saiu baixa, mas sincera. «Às vezes eu esqueço que o coração também merece descanso.» «Descanso sim, mas aposentadoria nunca», respondeu a senhora rindo. «O amor pode até tirar férias, mas sempre volta com malas maiores.» Gabriela levantou, ajeitou o jaleco e olhou o relógio. «Preciso subir.» Vá trabalhar. Mas leva o coração junto, hein? Deixa ele te guiar um pouco, para variar.» Gabriela riu outra vez, balançando a cabeça. «Vou tentar, prometo.» Enquanto se afastava, Dona Maria ficou olhando, o sorriso ainda no rosto. Murmurou sozinha, como quem conversa com o destino. Essa menina ainda vai entender que tem amor que chega na hora errada só para ensinar a reconhecer o certo. Gabriela seguiu pelo corredor iluminado, sem notar que atrás do vidro do andar superior, alguém a observava em silêncio. Olhos atentos, expressão de quem carregava saudade e arrependimento. Gabriela riu, achando que era só conversa de plantão, sem saber que o destino já estava preparando o reencontro mais difícil da sua vida. Na noite de domingo, o hospital já estava quase vazio. O som distante das goteiras misturava-se ao zumbido dos aparelhos e ao estalar leve da chuva que ainda insistia em cair. As luzes do corredor administrativo estavam mais fracas que o normal, e o ar trazia aquele cheiro de papel úmido e café esquecido. Fabiano caminhava sozinho, o paletó pendurado no ombro e o olhar cansado, mas inquieto. Havia algo errado há dias, uma sensação incômoda de que as coisas não estavam no lugar, principalmente o coração dele. Desde o afastamento de Gabriela, o hospital parecia outro. O riso dela, que antes enchia os corredores, agora fazia falta até no silêncio. Ele fingia se concentrar nos relatórios, mas o pensamento sempre voltava para ela. E no fundo, sabia que a distância não era coincidência. Enquanto caminhava, ouviu vozes vindo da sala de prontuários. A porta estava entreaberta e a luz amarelada vazava para o corredor.
Reconheceu o timbre de Bianca, doce e calculado. Ele nem desconfia, dizia ela, rindo baixo. Bastou um sussurro bem colocado e pronto. A enfermeira sumiu do caminho. Fabiano parou. O nome enfermeira o atingiu como um alarme. Ficou imóvel por alguns segundos, ouvindo o som da própria respiração. Você acha que foi longe demais? Perguntou uma segunda voz de uma funcionária do setor. Longe? Bianca soltou uma risadinha seca. Eu só mostrei a realidade. Não fui eu que deixei bilhetes sentimentais espalhados. Só aproveitei o momento. Fabiano encostou-se à parede, o corpo inteiro em alerta. O coração disparava, não de susto, mas de raiva contida. As peças começaram a se encaixar. As fofocas, o afastamento de Gabriela, o olhar triste dela no último plantão. Tudo fazia sentido agora. E se ele descobrir? Insistiu a colega. Ele não vai, respondeu Bianca confiante. Fabiano é racional demais, e mesmo que descubra, vai fingir que não ouviu. Homens como ele têm medo de bagunça emocional. Ela riu de novo, um som que soou mais frio do que elegante. Fabiano cerrou o punho, o olhar firme, e empurrou a porta lentamente. É bom não subestimar tanto, doutora, disse, a voz baixa, mas cortante. Bianca se virou, surpresa, mas logo recuperou a pose. Diretor, eu estava apenas comentando mentiras, pelo visto, interrompeu, aproximando-se com calma, e usando o nome de uma pessoa que nunca mereceu esse tipo de veneno. Bianca deu um passo para trás, tentando manter o controle. Fabiano, você está entendendo errado. Eu só quis evitar que esse tipo de envolvimento atrapalhasse sua imagem. Minha imagem eu cuido sozinho, respondeu firme. O que me preocupa é o dano que você causou a alguém que só fez o bem aqui dentro. Por um momento o silêncio tomou a sala. O som da chuva do lado de fora parecia marcar o compasso da tensão. Bianca tentou rir, mas o som saiu trêmulo. Você vai mesmo se importar tanto assim? Ele deu um meio sorriso sem humor. Quando a gente se importa de verdade, não tem tanto assim. Tem o suficiente. E virou-se saindo da sala. Bianca ficou parada, o rosto imóvel, mas o olhar traía o incômodo. O barulho da porta se fechando ecoou mais alto do que qualquer palavra dita. No corredor, Fabiano respirou fundo. A raiva cedeu lugar à urgência. Ele sabia o que precisava fazer. Cada passo que dava parecia empurrar o tempo para frente, como se o hospital inteiro torcesse para que aquela verdade finalmente viesse à tona. Parou diante da janela e olhou a chuva caindo lá fora. O vidro estava frio, e o reflexo mostrava um homem cansado, mas decidido. Pegou o celular, abriu a agenda e olhou o nome de Gabriela. O polegar hesitou sobre o botão de chamada. Não era simples. Havia orgulho, mágoa, silêncio, mas também um amor que nunca deixou de pulsar. Chega de silêncio, murmurou. No andar de baixo, o relógio da recepção marcava quase 10 da noite. O hospital estava quieto, mas o coração de Fabiano não. Ele guardou o celular no bolso, respirou fundo e começou a caminhar na direção do setor de enfermagem. O som firme dos passos ecoava pelo corredor, como quem marca o início de uma guerra justa. Enquanto isso, Bianca permaneceu na sala olhando para a porta fechada, o sorriso apagado e o rosto endurecido. Ele vai se arrepender, disse baixinho, mais para si mesma do que para qualquer outro. Fabiano seguiu pelo corredor, o olhar fixo à frente. A chuva lá fora parecia acompanhá-lo, cada gota marcando o compasso de uma decisão que não teria volta. Ele achava que tinha perdido tempo demais, mas agora tinha nas mãos a verdade que mudaria tudo. Na manhã seguinte, a tensão já se espalhava entre os corredores. O som das conversas baixas se misturava ao tilintar das xícaras de café e ao rangido das portas que abriam e fechavam depressa demais. O hospital, que costumava acordar com cheiro de desinfetante e rotina, agora exalava expectativa, como se todos esperassem algo grande acontecer. Fabiano atravessava o corredor com passos firmes, o rosto sério e o olhar decidido de quem finalmente juntou todas as peças do quebra-cabeça. No bolso do paletó,
O bilhete rasgado que ele mesmo tinha escrito e recuperado do lixo, colado com fita, como se pudesse reparar o que havia sido partido. Não era apenas papel, era prova, era arrependimento, e mais do que isso, a lembrança viva do que ele tinha deixado escapar. A porta da sala da diretoria estava entreaberta. Lá dentro, Bianca conversava com 2 coordenadores, o tom polido e a postura impecável, como quem ensaia sinceridade. O salto dela marcava presença antes da fala, e o perfume doce já denunciava sua entrada em qualquer ambiente. Como eu dizia, foi uma decisão necessária, dizia ela calmamente. A conduta dela estava confusa. Melhor que se afastasse um pouco. Os coordenadores assentiam constrangidos, sem coragem de contrariar quem parecia ter o apoio da chefia. Mas o jogo estava prestes a mudar. Fabiano empurrou a porta com firmeza. Que decisão necessária é essa, doutora Bianca? Perguntou a voz grave, mas controlada. O silêncio tomou conta da sala. Os 2 coordenadores se entreolharam e inventaram uma desculpa qualquer para sair, deixando o campo livre. Bianca, com a elegância ensaiada de sempre, ajeitou o blazer e forçou um sorriso. Diretor, não esperava o senhor tão cedo. Pois é. Ele cruzou os braços, aproximando-se devagar. Eu também não esperava ouvir mentiras tão bem vestidas. O olhar dela vacilou por um segundo apenas. Eu não entendi. Entendeu, sim, respondeu ele, sem levantar o tom. Ouvi ontem à noite atrás da porta da sala de prontuários. Cada palavra. Bianca respirou fundo, mas manteve o ar de serenidade. Fabiano, você sabe como são os boatos. Tudo se distorce. Boato é quando ninguém sabe de onde veio. Mas dessa vez eu sei, disse, aproximando-se mais. E o que você fez foi cruel. Ela desviou o olhar, caminhando até a janela, tentando ganhar tempo. Eu só quis proteger a sua reputação, as pessoas estavam comentando. As pessoas comentam quando têm o que comentar, e você fez questão de dar motivo. Ele apoiou as mãos na mesa, o rosto a poucos centímetros do dela. Usou a confiança que eu te dei para destruir alguém que não te fez nada. Bianca manteve o sorriso, mas o brilho no olhar já não era o mesmo. Você está se deixando levar por emoção. Essa enfermeira mexeu com você mais do que devia. Mexeu sim, respondeu ele direto sem hesitar. E é justamente por isso que eu não vou deixar que o nome dela continue sendo arrastado pela sua vaidade. Ela virou-se de frente, o rosto tenso, a voz um pouco mais alta. Vaidade? Eu trabalhei anos para conquistar respeito aqui dentro, Fabiano. Não vou perder espaço por causa de uma paixãozinha de plantão. Então devia ter lembrado disso antes de virar vilã de corredor. Retrucou calmo, mas com firmeza. O hospital é feito de gente, Bianca, não de jogos. O silêncio que veio depois foi pesado. Bianca olhou para ele e viu algo que não esperava. Convicção e um tipo de serenidade que não se quebra com charme. Você vai me afastar? Perguntou, o tom entre desafio e medo. Eu vou te transferir, respondeu. E antes que tente inventar outra história, já mandei revisar todos os relatórios, inclusive aquele que usou para justificar o afastamento da Gabriela. A máscara dela, enfim, rachou. Por um instante a voz sumiu. Você não pode fazer isso comigo. Fabiano respirou fundo, o olhar firme. Posso e vou, porque não é sobre você, é sobre justiça. Ela tentou um último sorriso, mas o gesto saiu torto. Sabe o que é engraçado? Achei que você fosse mais fácil de dobrar. Ele respondeu com ironia suave. Pois é, às vezes, até quem parece de ferro surpreende. Bianca ficou parada, observando-o sair, o salto imobilizado no piso frio. Quando a porta se fechou, o barulho ecoou como sentença. No corredor, Fabiano sentiu um peso sair dos ombros. O ar parecia mais limpo, o hospital mais claro. Parou por um instante, olhando o relógio. Ainda era cedo, mas o dia já parecia outro. Pegou o celular, abriu novamente a agenda e parou sobre o nome que não saía da cabeça dele desde o primeiro bilhete. Dessa vez, não hesitou. Do outro lado da cidade,
Gabriela estava no café da esquina do hospital tomando o primeiro gole de café do dia, tentando se convencer de que o pior já tinha passado. O telefone vibrou sobre a mesa. Ela olhou a tela, o nome piscando. O coração dela bateu rápido, mas o sorriso veio antes da dúvida. Ela acreditou que ainda podia controlá-lo, sem imaginar que, naquele instante, o jogo dela tinha acabado de virar. Na noite seguinte, o hospital inteiro parecia em alerta. Sirenes se misturavam ao som da chuva que voltava a cair, e a entrada da emergência parecia um formigueiro em movimento. Macas chegavam uma atrás da outra, e o cheiro de desinfetante se confundia com o de medo e café forte. O relógio marcava quase 10 da noite quando Gabriela entrou, o jaleco apertado contra o corpo. O cabelo preso às pressas e o olhar decidido. O mesmo de sempre, mas com um brilho novo, o de quem voltou sabendo o próprio valor. A diretoria havia suspendido o afastamento. Oficialmente, faltavam profissionais no plantão. Extraoficialmente, Fabiano tinha mexido os pauzinhos, mas sem alarde. Queria que o retorno dela parecesse uma decisão do destino, não um favor. Quando ela atravessou o corredor principal, as pessoas desviaram o olhar por instinto, algumas por culpa, outras por surpresa. Gabriela apenas sorriu, firme. Já não carregava ressentimento, só vontade de trabalhar. Fabiano estava na sala de trauma, revisando protocolos com a equipe. O rosto sério, a voz firme e o mesmo cuidado meticuloso de sempre. Quando a porta se abriu e ela apareceu, por um segundo ele perdeu o ritmo. Mas ninguém percebeu, ou quase ninguém. Dona Maria, passando com uma bandeja de medicação, viu tudo e disfarçou o sorriso. "Olha só quem resolveu voltar", murmurou baixinho. Até o hospital respirou mais fundo. Gabriela pegou o par de luvas e se aproximou da maca sem hesitar. "O que temos?" "Acidente na Avenida das Américas", respondeu Fabiano, recuperando o foco. "Homem de 40 anos, fratura exposta e perda de sangue." O ar estava pesado, mas a sintonia entre eles foi instantânea. Era como se o tempo afastado tivesse servido só para ajustar o compasso. Nenhuma palavra fora do lugar, nenhum gesto desperdiçado. Ele passava os instrumentos, ela antecipava o movimento. Um olhar bastava. A equipe observava, admirada. O diretor e a enfermeira pareciam conversar num idioma só deles, um idioma de urgência, confiança e algo mais que ninguém ousava nomear. Em meio ao caos, o humor de Gabriela escapou, leve, do jeito que sempre vinha quando o clima apertava. "Se o plantão continuar assim, vou pedir adicional de sobrevivência." Fabiano riu baixo. "Pode mandar a solicitação direto para mim." "Melhor não." Ela ajeitou a máscara, o olhar rápido. "Da última vez que a gente misturou trabalho e emoção, o hospital quase virou novela. E eu achei que você gostava de drama", respondeu, provocando enquanto prendia o curativo. "Gosto, mas só se tiver final feliz", retrucou, o sorriso escondido por trás da máscara. Dona Maria, do outro lado da sala, fingia não ouvir, mas comentou sozinha: "Esses dois ainda vão me dar trabalho, viu?" O procedimento terminou, o paciente estabilizado. Um breve silêncio tomou conta do ambiente. O tipo de silêncio que vem depois de um susto e antes de um sorriso. Fabiano tirou as luvas, olhou para Gabriela e disse baixo, quase num sussurro: "É bom te ver de volta." Ela desviou o olhar, mas o rubor a entregou. "É bom estar de volta." Por um instante o tempo pareceu parar. A tensão do dia se transformou em algo mais leve, quase doce. Não havia mais culpa nem mal-entendido. Só a lembrança do que era trabalhar lado a lado e o que isso fazia com o coração dos dois. O rádio da emergência interrompeu o momento. Outro caso chegando. Mais uma noite longa pela frente. Fabiano suspirou, voltando à rotina. "Pronta para mais uma?" "Sempre", respondeu Gabriela, prendendo o cabelo com firmeza. Enquanto corriam novamente para o corredor, Dona Maria observava com aquele olhar que misturava ternura e ironia.
Eu bem que disse, o amor também salva vidas, mas ninguém me escuta. O hospital inteiro parecia respirar junto com eles. Entre uma maca e outra, entre o barulho e o silêncio, algo tinha voltado a pulsar. Não só a confiança, mas tudo que havia sido interrompido. Eles achavam que era só mais uma noite de trabalho, mas estavam salvando muito mais do que um paciente. Na madrugada seguinte, o silêncio do hospital parecia guardar segredos. As luzes de emergência lançavam um brilho âmbar sobre as paredes, e o som distante da chuva se misturava ao tic-tac preguiçoso do relógio. Gabriela estava sentada na sala de descanso, os cotovelos apoiados nos joelhos e o olhar perdido na caneca de café que esfriava depressa. O corpo pedia pausa, mas o coração estava desperto e inquieto. Desde o retorno ao hospital, tudo tinha voltado ao ritmo de antes. Plantões longos, pacientes novos, corredores movimentados. Mas havia algo diferente. Cada passo parecia esperar por outro. Cada respiração por uma resposta que ainda não vinha. A porta se abriu devagar. O som foi tão suave que quase se confundiu com a chuva. Fabiano entrou, o paletó sobre o braço e o rosto cansado, mas com um brilho sereno que não estava ali há muito tempo. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. O silêncio entre eles era cheio, de história, de saudade, de tudo o que ficou preso nos dias que passaram. Ele parou a poucos passos dela e estendeu a mão. "Posso sentar?" Ela assentiu sem forças para disfarçar o nervosismo. "Claro, diretor." O sorriso dele foi breve. "Fabiano. Hoje é só Fabiano." A respiração dela falhou por um segundo, mas o olhar se manteve firme. "Certo, Fabiano." Ele tirou algo do bolso do paletó e colocou sobre a mesa. Um pequeno envelope branco dobrado com cuidado. A letra inconfundível. Gabriela sentiu o coração disparar. "Mais um bilhete?" "O último", respondeu com voz baixa, carregada de sentimento. "E o primeiro que eu tenho coragem de assinar." Ela olhou o envelope, mas não abriu. "Por que agora? Porque aprendi que a verdade chega quando a gente para de fugir dela", disse, aproximando-se. "E eu fugi de você, Gabriela. Fugi porque o que senti me assustou." O ar pareceu mais pesado e ela precisou de um instante para falar. Não parecia medo, parecia escolha. "Foi covardia", confessou ele sem hesitar. "Você merecia alguém que enfrentasse o que sentia, e eu me escondi atrás de relatórios, cargos e silêncio. Mas quando te vi ir embora, percebi que não existe cargo nenhum que valha o preço de perder você." Ela baixou o olhar e as lágrimas vieram sem que ela pedisse. "Eu não precisava de promessa, Fabiano. Só queria a verdade." Ele deu um passo à frente e o som dos passos dele no piso pareceu o único barulho do mundo. "Então escuta uma agora", disse, pegando o envelope de volta. Abriu e leu devagar a voz embargada. "Algumas pessoas passam pela nossa vida como plantão, intensas, exaustivas e impossíveis de esquecer. Mas tem aquelas que ficam, mesmo quando o turno termina." Ela levou a mão à boca, o choro preso entre o riso e a incredulidade. "Foi você o tempo todo." "Desde o primeiro bilhete", respondeu ele. "Desde o café na madrugada, desde aquele olhar no corredor. Eu só precisei perder você para entender o que já era óbvio. Eu estava apaixonado." O silêncio que veio depois foi o mais bonito que já houve entre eles. Nenhum som, só respiração. Só o tempo, finalmente, a favor. Gabriela deu um passo à frente e os dois ficaram tão perto que o ar entre eles parecia quente demais para ser respirado. "Sabe o que é pior?", disse ela, a voz trêmula, mas firme. "Eu também estava, desde o primeiro bilhete." Ele sorriu, um sorriso curto, com os olhos úmidos. "Então acho que a gente perdeu tempo demais tentando disfarçar o inevitável." Ela respondeu com um riso que era metade lágrima. "E agora? Agora a gente para de fugir." O beijo aconteceu sem pressa, como se o tempo tivesse esperado por aquele momento desde o primeiro toque. Não era beijo de começo, era beijo de reencontro, de promessa cumprida, de cura.
O hospital podia estar em silêncio, mas o coração dos dois fazia barulho o bastante para preencher o mundo. O toque que veio depois foi delicado, quase tímido, como se cada gesto pedisse permissão. A respiração de Gabriela encontrava a dele num ritmo calmo, cheio de respeito e desejo contido. O ar parecia quente, o tempo lento. O luar filtrado pela janela iluminava só o suficiente para revelar o contorno de dois corpos que finalmente se reconheciam. Os dedos dele tocaram o rosto dela com ternura, como quem aprende o caminho de volta para casa. Ela respondeu com o mesmo gesto, sentindo o cheiro dele misturar-se ao perfume da chuva e ao calor da própria pele. Nada foi apressado. Tudo era certeza. Era o tipo de entrega que não pedia explicações, só silêncio. Quando o gerador oscilou e a luz se apagou por completo, o escuro pareceu cúmplice, e ali, envoltos pelo som da chuva e pelo calor de quem esperou demais para se permitir, eles se entregaram, não ao instante, mas um ao outro. O amor deixou de ser palavra e virou respiro. E no meio da madrugada, quando o coração deles finalmente descansou, um riso leve escapou entre os dois. Parece que o universo resolveu economizar na luz. Ela sussurrou, rindo baixo. Ainda bem, respondeu ele. Assim ninguém vê o quanto eu tô perdido em você. Quando se separaram, os olhos ainda falavam o que as bocas não conseguiam. Ela encostou a testa na dele, rindo baixinho. Isso devia ser proibido no regimento interno. Então me denuncia, respondeu com humor leve. Prometo confessar o crime todas as vezes. Ela riu, limpando o rosto com as costas da mão. A senhora Dona Maria vai dizer que já sabia. Ela sempre sabe, disse ele ainda sorrindo. E se não sabe, finge. O gerador chiou, a luz oscilou e uma corrente de ar entrou pela janela, trazendo o cheiro de chuva misturado ao de café fresco do corredor. Por um instante, tudo ficou suspenso. O passado, o medo, o tempo. Só restou a paz de quem, finalmente, parou de resistir. Gabriela respirou fundo, o olhar ainda preso nele. E agora, o que vem depois do último bilhete? Fabiano tocou o rosto dela com delicadeza, os dedos percorrendo o contorno do sorriso que voltava a nascer. O primeiro capítulo, respondeu. Porque o resto a gente escreve junto. Ela acreditava que já sabia o final da história, sem imaginar que aquele seria só o primeiro capítulo do amor que estava começando. Um mês depois. Na manhã de segunda-feira, o sol nascia preguiçoso sobre o mar do Flamengo. O vento vinha leve, trazendo o cheiro de sal e café fresco da cantina. Um mês havia se passado desde aquela madrugada em que tudo mudou. O Hospital Santa Clara estava mais calmo. Não porque os dias ficaram fáceis, mas porque, de alguma forma, o amor tinha colocado cada coisa em seu lugar. Gabriela agora caminhava pelos corredores com outro passo. O mesmo jaleco, o mesmo sorriso, mas o olhar. Aquele era outro. Havia ternura onde antes havia pressa, calma, onde antes vivia cansaço. Aprendeu que cuidar dos outros também era um jeito de cuidar de si. E quando o coração apertava, já não buscava bilhetes escondidos. Bastava lembrar que agora tinha alguém que escrevia a história junto com ela. Fabiano também tinha mudado. O diretor seguro e distante havia descoberto que sentir não é fraqueza, é o que torna a vida suportável. Passou a falar mais baixo, ouvir mais fundo, rir sem medir o relógio. O homem que um dia teve medo de sentir agora sabia. Algumas verdades a gente não entende, só sente e agradece. Dona Maria, é claro, notava tudo de longe, como quem assiste ao desfecho de um capítulo que ela mesma previu. E longe dali, Bianca seguia outro caminho. Depois do confronto e da transferência, aceitara um cargo em um hospital do interior. Entre relatórios e silêncios, aprendia que nem toda perda é castigo. Algumas são só o jeito da vida de ensinar humildade. No terraço do hospital, o mar brilhava como se soubesse de tudo. Fabiano estava ali, encostado na mureta, observando a cidade acordar. O terno desabotoado, o cabelo desalinhado pelo vento, e o sorriso,
Aquele meio de canto, ainda o mesmo, mas agora sem defesas. Gabriela se aproximou em silêncio, o som dos passos dela misturado ao das gaivotas. Quando ele se virou, o olhar dos dois se encontrou como quem reencontra casa depois de uma viagem longa demais. Dona Maria apareceu logo atrás, equilibrando uma bandeja com 2 xícaras fumegantes. Café para quem acordou cedo e para quem finge que já está acordado há horas, disse, pousando a bandeja entre eles. Gabriela riu. A senhora ainda acha que manda por aqui, né? Eu não acho, minha filha, eu sei. E quando o amor é forte, até a chefia obedece, respondeu, piscando para Fabiano antes de se afastar devagar, fingindo não olhar para trás. O silêncio que ficou era confortável. Gabriela olhou o mar e falou sem tirar os olhos do horizonte. Engraçado como tudo parece igual. E ao mesmo tempo, nada é mais o mesmo. É o amor, respondeu Fabiano. Ele não muda o mundo. Só muda o jeito que a gente olha para ele. Ele então tirou algo do bolso. Um pequeno anel de prata simples e bonito, que refletia a luz do sol. O gesto foi natural, sem pressa, mas carregado de significado. Não é um anel de promessa, disse ele, olhando para ela com calma. É um anel de escolha, porque promessa acaba quando o tempo passa. Mas escolha essa a gente renova todo dia. Gabriela ficou em silêncio, o sorriso preso entre emoção e surpresa. Os olhos marejados diziam mais do que qualquer palavra. Fabiano segurou a mão dela e deslizou o anel devagar, como quem sela uma história que ainda está sendo escrita. E eu escolho você, completou, a voz firme, mas doce. Escolho o caos das madrugadas, o café frio, os plantões longos e a calma que você traz no meio de tudo isso. Ela respirou fundo e o riso veio junto com as lágrimas. Então parece que o plantão da vida vai ser longo, disse, tentando conter o sorriso. Ele respondeu rindo. Sorte a minha. Dona Maria, que observava de longe fingindo regar uma planta, balançou a cabeça e comentou. Eu avisei. O amor é teimoso. E o coração? Esse não sabe tirar férias. O vento soprou mais forte, balançando os papéis sobre a mesa. Lá de cima o mar brilhava como se também sorrisse. E pela primeira vez em muito tempo, o hospital inteiro parecia em paz. Gabriela e Fabiano ficaram ali, de mãos dadas, olhando o horizonte. Nada grandioso, nada espetacular. Só o cotidiano e a certeza silenciosa de que o amor, quando é verdadeiro, transforma tudo o que toca. Porque o amor não termina no encontro. Ele começa quando a calma chega, quando o medo cede, e 2 corações entendem que o pra sempre é feito de todos os dias. Se essa história te bagunçou o coração, do jeitinho bom, inscreva-se no canal e fica com a gente. Aqui a gente acredita que o amor pode atrasar, mas nunca perde o endereço. Conta nos comentários se o seu já aprontou dessas e de onde você está ouvindo, para eu imaginar esse monte de corações se encontrando por aí. Que Deus acalme teu coração e encha teus dias de paz e coragem. Segue com fé, com leveza e com amor no passo. O resto, Ele cuida. Te espero no próximo vídeo, para a gente continuar acreditando que o amor chega na hora certa.